Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste mês de outubro de 2023. Iniciamos mais um novo mês e o tema para o mês de outubro é dedicado às missões e ao Santo Rosário. Segundo a intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, outubro é dedicado ao Sínodo. Rezemos pela Igreja para que adote a escuta e o diálogo como estilo de vida a todos os níveis, deixando-se guiar pelo Espírito Santo em direção às periferias do mundo. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Papa Francisco e uma Salve Rainha, colocando-nos consagrados a Nossa Senhora para este mês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra do dia. E nesse dia 22 de outubro de 2023, domingo, cor litúrgica verde, estamos no 29º domingo do tempo comum. E hoje está o culto o santo do dia, que no caso é São João Paulo II, o Papa anterior ao Papa Bento XVI, né? Porque eu não sei quem que está me ouvindo, quem tem mais de pelo menos 35 anos para frente vai saber do que eu estou falando, né? Mais ou menos 40 anos também. Digamos que é um santo súbito, né? Foi o Papa que teve o pontificado mais longo, e o outro detalhe, ele era um papa fora do eixo de ser italiano ou de ser francês, que até então era assim, ou era francês ou era italiano, sempre ali no miolo da Europa, né? São João Paulo II era europeu, mas do leste europeu, da Polônia, e ele entra num momento do seu pontificado muito delicado. Ele assume um ponto. Aliás, é todo o fato dele ser o Papa de pontificado mais longo também denotou algumas questões na hora que ele tomou posse da cadeira. Desculpa, da Cátedra de Pedro. Primeiro, ele assume depois de um outro concílio longo, uma vez que João Paulo I apenas ficou 28 dias ou 30 dias na Cátedra de Pedro. E para homenageá-lo, para não ficar uma coisa vazia, para também denotar esse legado brevíssimo, né? Então, apesar de ser o pontificado mais longo, ele sucede o pontificado talvez o mais curto da história, um dos mais curtos da história da Igreja Católica, que foi João Paulo I. E ele assume esse nome colocando como segundo. Outro detalhe, ele assume também no contexto histórico, social, tudo que você possa imaginar, num momento extremamente complicado que é a Guerra Fria, o auge da Guerra Fria. A Guerra Fria surge
e tem seu auge por volta da década de 70 para 80. Após o final da Segunda Guerra Mundial, até então, Estados Unidos, Rússia, países europeus eram aliados contra o regime nazista da Alemanha, fascista da Itália e imperialista do Japão, o eixo, né? Então, os três países do eixo, você não pode esquecer, Itália, Alemanha e Japão. Todos os países ficaram contra, então eram chamados de aliados. A aliança termina quando há a divisão praticamente da Europa por essas duas potências, Estados Unidos e Rússia, que aí não era Rússia ainda, era a União Soviética de 1917, Revolução Russa, com Stalin, né? Então aí a gente vê aqueles absurdos, assim, na época não parecia absurdo porque no caso eu vivenciei essa época, né? Então era estranho, mas fazer o quê? A gente está imerso naquele contexto, a gente não está enxergando. As gerações futuras começam a enxergar alguma coisa muito esquisita. Por exemplo, a Alemanha dividida em dois. A Alemanha Oriental, sob o comando, sob o domínio político-econômico da União Soviética, a URSS, e a outra parte ocidental, né, pelo Muro de Berlim, lá separados pelo Muro de Berlim, que é apoiado e mantido pelos Estados Unidos. Imagina, né? A Alemanha é divididíssima. O Japão caiu na mão dos Estados Unidos, porque era uma ilha, tudo, e querendo ou não, dominaram lá o imperador Hirohito, submeteram, né? Então, até hoje ainda o Japão obtém apoio dos Estados Unidos. E a Itália não tem exército, não foi dividida, né? Mas ficou ali no centro da Europa. Aí o que acontece? Papa João Paulo II, ele é polonês. Polônia estava sob a mão de ferro da União Soviética. Isso que quem viu, por exemplo, o filme lá do São João Paulo II, o que chama muito a atenção? A Alemanha, então volta, né? Antes do início da Segunda Guerra Mundial, os alemães nazistas querem fazer um test drive bélico para mostrar seu poderio. O primeiro lugar que escolhem, a Polônia. Aí junta tudo, por terra, por ar, então eles mandam toda a parte do esquadrão aéreo, bombas de tudo que é jeito, né? Então São João Paulo II vive isso, vê sua querida Polônia sendo dominada pelos nazistas. Depois, com o fim da Segunda Guerra, cai nas mãos da União Soviética, que engole toda aquela parte do leste europeu, certo? Então, boa parte do leste europeu, e que depois foram começando a ser independentes da União Soviética, elas são englobadas por esse grande monstro vermelho, comunista, vamos colocar nesses termos, né? E no coração do Papa João Paulo, então São João Paulo II, recém-empossado na Cátedra de Pedro, ele começa a fazer suas viagens apostólicas. E quando ele faz a viagem apostólica para o Brasil, ó como é que o Vaticano tem suas grandes informações, né? Ele sabia que Curitiba era a, a cidade que mais possuía descendentes de poloneses, que tinham inclusive parentes na Polônia comunista, na Polônia nas mãos da União Soviética. E ele resolve quebrar o protocolo, né? Ele fez a viagem, passou por todas as grandes capitais. Quando passou por, se não me engano, Porto Alegre, ele falou: vou dar uma passadinha em Curitiba, né? Quero comer uma comida típica, porque eu não consigo visitar a Polônia. Eu não conseguia. Ele estava impossibilitado, proibidíssimo de entrar lá. Corria risco até de morrer, certo? E aí ele vem para Curitiba, fora do protocolo, né? Aliás, quem pode dizer melhor isso é Dom Pedro Fedalto, graças a Deus, né? Nosso bispo emérito. Ele é uma memória viva. Eu não sei quantos papas que ele já viu, mas para receber foi ele que recebeu. Só tô contando aqui meros detalhes, pequenos detalhes. Outra coisa importante a ser ressaltada, por conta dessa impossibilidade do Papa João Paulo II de ir visitar sua querida Polônia,
eu não sei exatamente em qual região, se foi mesmo na Polônia escondido, porque não se podia ter devoção nenhuma, ou se eram os descendentes fora, enfim, teve início o tal do cerco de Jericó. O cerco de Jericó que você conhece hoje, ele advém, se você vai lá na página da RCC, Oficial Brasil, tá lá a história, procura lá, a história do cerco, quando começou o cerco de Jericó, que você conhece hoje, que você acha que tem uma pegada evangélica e tal, não sei o quê. Não, não tem pegada evangélica nenhuma. Ele é bem católico. Ele começa justamente porque as pessoas se sentem empáticas, se sentem condoídas com esse desejo de São João Paulo II na época de visitar a Polônia. E eles começam um cerco de Jericó baseado na oração do Rosário, vários rosários. Aí não entendi se eles faziam meditações assim, mas cercando, né, espiritualmente toda a região da União Soviética. A questão é assim: se você curte um cerco de Jericó muito bem feito, muito bem rezado, muito bem meditado, muito bem assim, conduzido, né, com muita fé, é, você sabe que gera frutos na sua vida, gera frutos na sua comunidade, gera frutos para todo mundo que participa. Fazer um PS aqui. Tem um padre aqui na região que começou a fazer o cerco de Jericó e aí ele deu um testemunho de que, né, que o ministério dele está frutificando bastante. Que bom, né? Realmente está frutificando mesmo. Em menos de um ano saiu um monte de fruto gordinho, né? Que bom, tomara que continue assim. Mas o que acontece logo que esse grupo de católicos começam a, a rezar em prol das intenções do Santo Padre, na época, São João Paulo II. Todos esses rosários, em intenção de um cerco de Jericó, cercando, né, toda a União Soviética, para que pelo menos o Papa pudesse visitar a Polônia, né? Isso acontece de fato, passado muito tempo, só que o que acontece de verdade é que também, isso é histórico, não que. Aí eu não tenho comprovação histórica de que foi devido aos frutos dos cercos de Jericó, rezado nos Santos Rosários. Mas o que acontece? A queda do Muro de Berlim por volta de 89, bem no final da década de 80 para o começo dos 90. Com a queda desse símbolo de divisão, dessa cisão, dessa tal Guerra Fria, dessa bipolarização que estava acontecendo no mundo, de suspeitas de guerras nucleares, violência e tudo mais, porque se você for pegar todos os filmes da década de 70 para 80, é sempre esse enfoque. É o Rambo, né? O resquício dessa Guerra Fria. Tem lá até o filme do Rock, um dos últimos lá, que ele luta com um branquelo, que é o cara russo, né? Então ali é um inconscientemente está falando da guerra dos norte-americanos contra os soviéticos e todos os filmes que falam de espionagem contra espionagem, tudo que envolve máquinas de guerra, jatos, tem um monte de filme que era tudo sobre essa questão dessa bipolarização durante a Guerra Fria. Vários filmes, do filme B, filme A, filme C, do que você quiser, coisa que passava na sessão da tarde naquela época. Eu lembro até hoje, tinha uns filmes lá, tinha um do Clint Eastwood, eu não lembro o nome do filme. Ele tinha que roubar um jato que estava na mão dos russos, que era uma arma secreta, e ele sai e vai para os Estados Unidos. Tem um também que é do submarino lá, como é que é? Com o Sean Connery. Sean Connery é aquele cara que atirou lá na época o cara era bonitão, né? É o cara que atirou na roteirista lá. O cara era jovem ainda. É, em busca. Em busca. Era em busca de alguma coisa. Isso aqui era a história de um submarino lá. E era um monte de oficial russo que estava pedindo exílio nos Estados Unidos. Só que tinha um cara fiel à União Soviética. Eu vou dar um spoiler, era o cozinheiro. Caçada ao Outubro Vermelho, isso. Era esse filme. Então, a maioria dos filmes na época, mesmo que fosse inclusive com a temática da Segunda Guerra Mundial,
os mocinhos sempre eram os norte-americanos e os bandidos, os caras ruins, é tudo da União Soviética. Bom, apesar que em parte não deixa de ser. Certo? Então, se foi devido ao cerco de Jericó ou não, eu sei que teve a queda do Muro de Berlim, que foi o início dessa suposta, né? Eu digo suposta porque nós estamos vendo hoje que a União Soviética é uma sombra que paira na Rússia, né? Porque o Gorbachev já morreu, o tinha o bêbado lá que morreu também, e aí ficou o Putin. E o Putin era do serviço secreto, sei lá, serviço secreto do comando lá dos sovietes, desse povo aí da comunista. Então o cara é União Soviética raiz, né? Então, infelizmente, hoje não dá para dizer que a Rússia é democrática. Mas na época que teve o Gorbachev, Mikhail Gorbachev fazendo a perestroika, na época do Ronald Reagan, lá, tava tudo sucio, tudo tranquilo, a caminho da democratização. Hoje não, hoje paira o fantasma da União Soviética na figura do senhor Putin, né? Então, assim, procure maiores detalhes a respeito das origens do cerco de Jericó, mas que eu me lembre, eu fiquei até emocionado quando li no site oficial da RCC Brasil, que o pessoal começou fazendo orações, rezando o rosário, não era o terço não, era o rosário, fazendo as voltas, adoração eucarística e pedindo para que o Papa fosse visitar a Polônia. Ele realmente consegue visitar, abrem lá uma brechinha, tal. Só que lógico que ele sofre um atentado, né? Até hoje não é bem explicado quem que era o mandante, mas é possível. Tive que dar uma paradinha aqui no áudio, então tá quebrado aqui a informação, mas assim. O cerco de Jericó, então, tem início com as intenções do Papa São João Paulo II de poder visitar sua Polônia. De fato acontece, e o que acontece anos depois, e eu não sei se eles continuaram o grupo, não sei quem que houve essa movimentação de realizar o cerco de Jericó com esse intuito de cercar, né, como fez Josué. Deus falou, ó, vai lá, faz o cerco, né? E no último dia, 7 voltas, né? Depois de 7 dias, as 7 voltas. Continuaram dentro com esse intuito contra a União Soviética. Eu vou ser bem franca em falar, você quer fazer um... Às vezes a gente tem umas questões assim, para, como diz, como é que eu vou explicar? Às vezes tem gente que quer fazer, o que que eu posso estar rezando, contribuindo para a vontade de Deus, né? Olha, deveria ser feito o cerco de Jericó, cercando esses países que estão promovendo a guerra, sabe? Porque a maioria, por exemplo, a Rússia invadiu a Ucrânia, que é ali colado com a Polônia. São praticamente primos irmãos, né? Sabe, primos de primeiro grau? É assim que eu vejo a Ucrânia com a Polônia. Outra coisa, quem que está enviando armas para esses Hezbollah da vida, para esse povo, é a Rússia. É a Rússia. A Rússia apoia o Irã, que consequentemente apoia quem é contra os judeus. Então, não sei, de repente você quer rezar em prol da humanidade, sei lá, quer se motivar, né? Já está cantada a bola desde 1917 com a aparição de Nossa Senhora de Fátima, certo? Que foi meses antes da Revolução Russa, que culminou com a queda do imperador lá, os Romanov, né? Foram todos dizimados, e depois a ascensão do regime comunista, que entre eles se mataram também. Vai parecer uma revolução russa, assim, sabe? Começaram a se matar para ver quem que tinha o poder. E é isso que a gente vê até hoje, certo? Então, você quer uma motivação? Reze rosários, terços, né? Em prol da vitória da Imaculada, né? Do coração, como é que diz? O coração da Nossa Senhora vencerá, não é? Então, pois é. E estamos falando também de um Papa
extremamente mariano. Tinha no seu brasão do seu pontificado o totus tuus, que é uma referência ao método de consagração à Nossa Senhora pelo método Montfort, né? O método de consagração do Santo Montfort, que agora, assim, eu vou contar aqui depois de tanto tempo, né? São 9 anos de consagração, foi 2014, vai fazer 10 anos ano que vem, e todo ano fazendo a reconsagração. E realmente, a consagração do método Montfort à Nossa Senhora, ela nos leva direto para o Senhor Jesus Cristo. Ela não é mariocêntrica, ela é cristocêntrica. Tá certo? Então, quem não fez, nunca leu o livro do Tratado da Verdadeira Devoção, tá perdendo muita coisa, porque só o fato do exercício espiritual lá para consagração, ele no final da última semana é só ladainha dedicada ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao coração do Senhor Jesus, ao Sagrado Coração do Senhor Jesus Cristo, e fora as orações referentes de Santo Agostinho e tudo mais, né? Tá certo? Então, tira o preconceito de lado. Ó, o Padre Paulo Ricardo é consagrado pelo método Montfort, o amigo dele, o outro padre que incentivou, o Padre Francisco Amaral, né? Também tem vários padres. E tem padre que não fala do método, mas a gente sabe que é por causa da pulseira de corrente. Então, quando você vê a pessoa, que nem tem um padre da Canção Nova aqui, tem a corrente, e um correntão ainda, em elos, assim, dá pra ver, e a medalha, né? Tem uma medalha lá de Nossa Senhora. Mas, ele é consagrado pelo método Montfort. Eu não uso corrente porque eu tenho problema com metal, eu uso um escapulário de metal, para dizer que sou consagrada pelo método Montfort. E cada ano é uma experiência excelente, né? Então, meu irmão, minha irmã, no começo dá uns perereco também. A mesma coisa que você faz a quaresma de São Miguel Arcanjo, você perereca todo. Você fica estrupiado no meio do caminho e depois fica com vontade de fazer de novo. E aí eu não sei, cada um tem que ver o que acontece a cada ano da consagração. Mas quem é consagrado deveria se reconsagrar sempre. Tiver que ler o livro, leia, mas tiver que fazer, mas sempre os exercícios espirituais, tá? Então, o Papa João Paulo II também era consagrado pelo método Montfort. Durante o pontificado de São João Paulo II, só para fechar, que o pitaco tá longo, né? Mas não tem como deixar de não falar, né? Do São João Paulo II. Ele aprovou várias interlocuções, pessoas que recebiam a Nossa Senhora e tal, pediam que o Vaticano investigasse, mas ele aprovava, tá certo? Então, quais são? Bem, primeiro, São João Paulo II teve o pontificado que mais elevou santos aos altares da Igreja Católica. Ele colocou muitos santos. Então, na época de São João Paulo II, foi São Padre Pio de Pietrautina, São Marcelino Champagnat, Santa Faustina, foi um monte, foi uma profusão de santos, assim, foi santo para tudo que era lá, graças a Deus, né? Santa Faustina, por motivos óbvios, né, conterrânea e tudo, graças a Deus, né, passou e a gente tem a disponibilidade de ler o Diário de Santa Faustina. Agora, com relação às interlocuções, profecia, você pode entender como profecia, coisa do gênero, tem inclusive, nesse final de semana, porque eu estou gravando o áudio atrasado, estou gravando na segunda, nesse final de semana eu vi que na Canção Nova teve o acampamento, quer dizer, o acampamento não, o encontro com as pessoas do movimento sacerdotal mariano, que não é muito divulgado porque ele age no silêncio, até porque o livro azul é um pouco impactante até demais, assim. Então, se você não está muito preparado, não adquira. Mas assim, é baseado nas interlocuções do Padre Gobi, já falecido, tá? A partir de um livro, isso gerou uma obra chamada Aos Sacerdotes Filhos Prediletos de Nossa Senhora, o chamado Livro Azul do Padre Gobi. Você adquire, você pergunta lá, se você tem interesse, né? Você pergunta, se não achar no estante virtual, pergunta lá para o Movimento Sacerdotal Mariano, Movimento Nacional, e você consegue o livro, tá? Sempre tem alguém para fazer, para revender o livro. Outra coisa importante é que você pode montar um grupo e fazer o cenáculo.
O cenáculo é baseado em quê? Lê um trecho das revelações que Nossa Senhora, que na verdade é Nossa Senhora de Fátima, né? Tá falando com o Padre Gobi, e depois reza-se, pede-se que reze o rosário. O mais importante é meditar e rezar, né, junto com Nossa Senhora a partir do rosário. Nem é tanto as profecias, tá? Não é bem profecias, mas fala de coisas que hão de acontecer ou já aconteceram. Então, assim, eu não seja muito, eu fui muito curiosa. Eu batalhei quando eu soube do livro azul. Demorou 2 anos para eu chegar a descobrir onde é que se vendia. Até então eu tinha comprado 2 livros do sebo e tava cheio de ácaro. Aquilo me deu uma alergia violenta. Tive que dispensar os livros. Tive que dispensar, não teve o que fazer. Tive que, não é jogar fora, eu tive que deixar em um lugar. E aí, finalmente comprei a versão nova, né? Mas aí fui ler, aí me deu crise. Deu crise! Ai, meu Deus do céu. A igreja vai rachar, né? Mas isso também já está sendo falado em outros, Nossa Senhora de Anguera, tantos tem. Nós estamos vendo, né? Quem viver verá, certo? Nós estamos vendo racha dentro da Igreja Católica, ideológico, certo? Porque o mundo está rachado, né? Ele está fragmentado ao extremo, tá muito doido esse mundo aqui, mundo mesmo, mundo secular. Então, se você é muito sensível, é melhor você não ler esse tipo de coisa, tá? Tem outros também. Esse eu até esqueci. Teve um ano que eu estava falando, imprimia, só que tinha que traduzir do inglês, tudo. Mas se eu não esquecer, eu procuro pro áudio de amanhã. É, tem também uma espécie de vidente que ela recebe interlocuções, só que não terminou. Se não me engano, não terminou ainda. São vários volumes. Eu sei que quem divulga no YouTube, principalmente, é o Padre Duarte Souza Lara. Então, se você chega no canal oficial do Padre Duarte Souza Lara, você procura na playlist dele, tem lá tem uma playlist que tem um Menino Jesus, o Sagrado Coração de Jesus Menino. É o Menino Jesus com o coração vermelho. Esse também foi aprovado na época de São João Paulo II. Ele é mais conhecido lá na região dos Estados Unidos e Canadá. E tem interlocuções não só de Jesus, como também de Nossa Senhora e de muitos outros santos. E ele foi aprovado por São João Paulo II. Então, se não me engano, são de 4 a 6 volumes. Alguma coisa Our Times. Então, teve uma época que eu fazia, mas eu tive altos e baixos, né, nesse período. Então, hoje dá para dizer que, não que eu vá prometer fazer novamente, mas talvez eu retome o que foi falado e tudo. Só que é um material, assim, também um pouco para almas sensíveis é melhor não ler muito, porque senão você fica muito atribulado, né? Tá certo? Então, para quem perdeu ou não sabe o que aconteceu na Canção Nova nesse último final de semana, então do dia 20 para o 22, teve um encontro dos membros do movimento sacerdotal mariano, tá certo? Mas eu vou dar um spoiler assim, se quiser o livro, você consegue, só que aí aguente a leitura dele. Eu sugiro que você procure o movimento sacerdotal mariano, procure um grupo de oração, é um grupo de oração, tá? Por isso que é um movimento, né? Que nem o Sagrado Coração de Jesus é um movimento. Então procure primeiro, converse com as pessoas lá, se enturme, vê se existe na sua cidade, principalmente capitais existem. É só pede para Nossa Senhora passar na sua frente primeiro para fazer as honras da casa, né? Que às vezes fica difícil abrir a portinha. Às vezes, porque é difícil mesmo. Demorei 2 anos por causa do livro. Então teve um ano, na época, inclusive, do coronavírus, que não está mais disponível aqui, os áudios, mas que eu fiz leituras do livro azul do Padre Gobi. Mas é muito pesado. É um negócio assim. Sabe? Parece que eu tô lendo o Apocalipse e Deus o livre, meu Deus do céu, vai acontecer tudo isso, e agora, né? Então, hoje em dia eu penso que eu não deveria ter comprado o livro, sabe? Mas infelizmente na época eu tava muito afim e tal e quebrei a cara, mas faz parte. Mas quem conhece o trabalho do movimento sacerdotal mariano, que lá do Facebook, página oficial,
sabe mais ou menos do que eu estou falando. É um grupo muito forte, mas ele é quieto, ele não é visível, ele atua a partir da oração, né? Então, a partir do coração da Imaculada, que é essa parte invisível, não muito visível, não vou dizer invisível, mas é uma parte não visível dentro da Igreja Católica, tá? Mas não é dissidente, não é nada. É que realmente algumas mensagens são um pouco pesadas, assim, tipo, para assimilar, né? Bom, vamos para a leitura, então. Vamos para as leituras da liturgia de hoje. A primeira leitura é Isaías 45, versículos 1 e de 4 a 6. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e do meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconhecestes. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 95 ou 96 com o refrão: Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus a terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais terrível e maior que os outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira, estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor, pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 5b. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio das palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Evangelho de hoje, Mateus 22, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensais. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imperador, do imposto. Desculpa, mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. Jesus disse: De quem é a figura e inscrição dessa moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho do último domingo, 28º domingo do tempo comum. Foi Mateus 22, versículos de 1 a 14, em que Jesus conta a parábola de um rei que chama vários convidados para as bodas de casamento e ninguém vai. Muito bem. Para não perder o pique, para não dizer que eu não li nada do cardeal Newman, então vamos dar continuidade à leitura aqui, ainda do trechinho do padre, ele fala dos padres, né, que falam a respeito de Nossa Senhora. Então, Santo Irineu, continuação. E ainda, Eva foi seduzida pela voz de um anjo, a ponto de afastar-se de Deus e transgredir seu mandamento. Maria acolheu a voz do anjo que lhe anunciava a boa notícia, de modo a receber Deus em si,
obedecendo a sua palavra. Uma tinha desobedecido a Deus, a outra, ao contrário, foi levada a obedecer-lhe, a fim de que a Virgem Maria pudesse tornar-se a advogada da Virgem Eva. O gênero humano tinha sido destinado à morte por uma virgem e foi salvo por uma virgem, aí com V maiúsculo, de modo que a balança foi reequilibrada pela obediência de uma virgem depois da desobediência de uma virgem com V minúsculo, que é Eva. Tá certo? Amanhã eu dou continuidade às leituras aqui dos escritos do São John Henry Newman, tá? Sobre o culto à Santíssima Virgem na Igreja Católica. Desejo a todos uma ótima semana, fiquem em paz, na paz de Cristo.